Estamos transmitindo lá pelo streamer, ao vivo. Então, agora abrindo aqui o debate, vou passar para você, Erivelton, que é o presidente do nosso Núcleo Vida Nova. Peço uma salva de palmas para o nosso presidente que organizou e está organizando esse debate aqui com a gente. Boa noite. Obrigado mais uma vez aí o pessoal pela presença, né? Mediante já comentar aqui a mesa Nice, vereadora Mazé, Onésimo e o nosso anfitrião de hoje, Valmir, da CDL. Muito obrigado por ter aceito novamente o nosso pedido, uma vez. Então, gente, o nosso núcleo está empenhado, entendeu? No ciclo de palestra, onde fizemos já o mês passado com o prefeito Jorge Lapas, que foi até mesmo aqui, foi muito boa também. E hoje estamos dando continuidade ao nosso trabalho com o Valmir para falar o quê? Da reforma política, que está em um ato hoje da nossa política, né? No caso do PT. Também fala um pouco da conjuntura, do que vem acontecendo. E reforma também, através do ano que vem, das condições nossas, dos candidatos e tudo mais. E também fala do PED, né? Que o PED está aí, é uma coisa ainda voltar no dia 10 de novembro. Então, podemos nosso núcleo estar à disposição, tá? Para estar conversando, debatendo, discutindo. Nossa coordenação é uma coordenação nova, tomamos posse esse ano e, mediante nossas conversas, tudo, retomamos um ciclo de palestra. No mês que vem, de repente, vamos estar fazendo mais uma, vamos estar discutindo isso. Quero agradecer a minha coordenação pela mobilização desse evento. Pela uma vez, parabéns a todos. E eu acho que é isso, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Ano que vem temos eleição, vamos batalhar. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Erivelton. Agora nós vamos ouvir a Nice, que é da executiva do Partido dos Trabalhadores, também dá uma saudação. Boa noite a todos e todas. Boa noite, mesa. Quero rapidamente aqui parabenizar o Núcleo Vida Nova, porque o nosso prazo municipal já está bem próximo, é o último prazo, né, do regulamento do PED, que é 11 de setembro, né, para inscrições de chapa, tese, candidatos, enfim. O exemplo dessa plenária cheia aqui, né, mostra que a gente vai ter bons debates e boas discussões até o dia 10 de novembro. Então, parabéns ao Núcleo, parabéns a todos os participantes. E eu quero mais ouvir, eu acho que é o momento de ouvir, de debater mesmo, de conhecer quais são nossas propostas, para a gente defender um pouquinho mais para frente. Obrigado, Nico, pela palavra. Agora eu vou passar então para a vereadora Mazé. Boa noite a todas e que os companheiros se sintam incorporados, né, no feminino generalizante. Valmir, Erivelton, parabéns para o Núcleo. Tá? A história do Partido dos Trabalhadores está muito ligada aos núcleos, né? Todo mundo sabe, né? Nós tivemos, principalmente nos anos 80, os núcleos, pela conjuntura toda, eles tinham um papel super importante, identificavam o seu coordenador para o diretório, né, Valmir, que tinha direito a voz, voto, porque era a organização de base, né, aquela que estava lá no bairro, na fábrica, na escola, na loja, e no sindicato também, no movimento sindical. Aí o que está acontecendo aqui mostra o valor dos núcleos. Então, atividades desse tipo são fantásticas, principalmente com temas importantes, como a questão da reforma. Com relação à bancada, me perguntaram outro dia, aliás, foi a Ivani que me perguntou, falou, qual é o papel de líder de bancada? E aí eu concluí que a gente também tem que aprender a ser líder de bancada. Por quê? O líder da bancada é aquele que ouve as reivindicações do partido, pega as suas bandeiras, as suas demandas, transforma em propostas, nos famosos projetos de lei, e vai disputar lá no parlamento que aquilo que é uma bandeira do partido se transforme numa legislação, numa política pública. Tá? Quer dizer, ele dá o conteúdo do parlamento, o espaço do parlamento a serviço do partido. E vice-versa. Quer dizer, o que está sendo debatido lá, que não é nosso, que não sai do nosso seio, como é que o partido avalia aquilo? Como é que a militância vê aqueles projetos? O que ela propõe? Aprovação, rejeição, emenda para o projeto.
E a gente está começando a fazer isso agora, tanto é que no próximo sábado, aqui mesmo, às 16 horas, nós vamos ter a apresentação do PPA para a militância, não apenas a militância, mas os convidados do Partido dos Trabalhadores. Tá? O que é o PPA? É o Plano Plurianual, que tem um programa, né, uma sequência de grandes ideias, tá? que registra o que o prefeito vai fazer. Então o prefeito foi eleito em cima de um programa de governo, né, que nós conhecemos, que recupera muito do que foi feito nas duas gestões passadas, acrescenta outras, pega aquele programa de governo e propõe ações para efetivar aquele programa de governo, certo? Então são para 4 anos, 4 anos. Então o PPA dá a linha geral, que aí a gente já pode saber onde é que as nossas bandeiras poderiam caber. E na LOAS, né, é onde ela efetivamente vai ser implementada. Então onde vai entrar a demanda do orçamento participativo, onde vai entrar a demanda de reajuste salarial, estou vendo o Toninho ali, certo? Onde vai entrar a demanda de investimento nos bairros. Que eu também vim aqui para ouvir sobre a reforma política. Obrigada. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer mais algumas presenças e chamar para a mesa, vem para cá, Tafarel. Valdir Fernandes é o nosso anfitrião hoje aqui. Parabenizar pela atividade de domingo. Parabéns. Estava muito bom. Todo mundo que participou gostou muito. Severino. Primeiro, obrigado pelo convite, Onésimo. Obrigado, Erivelton, pelo convite. Dizer para vocês que eu estou muito cansado. Muito cansado. Quem me viu no domingo lá pôde ver, mas que eu tentei dar atenção para todo mundo, né? Foi um evento que acho que consagrou a nossa gestão perante a CUT, né? E quero dizer para vocês que eu aprendi muito com o Onésimo, que foi já coordenador dessa subsede. E via CUT nós vamos assim, Onésimo. Eu percebi que existe um certo esvaziamento do movimento sindical dentro das centrais sindicais. O que tem são alguns acordos, né, Inice? Para que você faça algumas atividades. Na Paulista ficou claro, não sei se tem algum dirigente aqui da UGT ou não, mas a UGT pagou para que as pessoas fossem até lá. Eu fiz uma opção inversa aqui na subsede da CUT. Nós invertimos a ideia de subsede da CUT. Nós estamos trazendo um movimento social para dentro da CUT. Então convidamos a Economia Solidária, que hoje ocupa todas as quartas, quintas e sextas-feiras do espaço da CUT. Fizemos o evento do Dia Internacional da Mulher. A Mazé Prova teve lá, passaram por lá, que assinaram a lista 500 mulheres. No dia 1º de maio, a CUT e os sindicatos bancários, o único evento numa cidade histórica como Osasco, foi a CUT que fez o evento aí, que foi uma corrida, né? A gente optou, ao invés do show, optamos por fazer um evento de corrida, então a CUT estava mais uma vez presente lá. E depois desenvolvemos algumas outras oficinas que foi feito aqui. E aí o Erivelton me convidou, falou, pô, a CUT não pode ajudar? Claro que pode, porque a CUT, o PT nasceu antes da CUT, nasceu nos anos 80, a CUT nasceu em 83, agora dia 28 completa 30 anos. E eu fiz essa inversão de prioridades pelo seguinte, nós queremos que os movimentos sociais ocupem a CUT. Tem que ocupar, é um espaço que tem lá, é um espaço pequeno ainda, estamos negociando um espaço maior, mas é aquilo, o que a gente pode fazer para agregar, nós vamos fazer. Acabo de chegar, Onésimo, lá de Biúna, eu fui visitar uma escola chamada Escola da Família Agrícola de Biúna, da Fundação Campo Cidade. Algumas pessoas aqui de Osasco foram fundadoras, e a ideia, Onésimo, é ver, dar uma ideia, é dar uma força para os agricultores locais lá, Gelson, para que eles possam produzir e trazer esse material para Osasco bem mais barato. E aqui, mais uma vez, eu faço apelo, viu, para a cidade. Eu acho que o PT não caminha sem a CUT, e eu acho que a CUT não caminha sem o PT. Eu acho que nós temos que fazer essa reflexão, porque hoje nós vemos alguns sindicatos engessados. As pessoas se convidam, Severino, para as atividades, as pessoas não participam. E eu vim aqui, Valmir, realmente, nem sei se eu ia compor a mesa, mas eu vim aqui mais para te ouvir, porque é importante ouvir as conjunturas, porque eu tenho aprendido com conjuntura. Vou dizer para vocês, os sindicatos bancários estão de portas abertas. A Giovânia pediu desculpas de não estar aqui, Onésimo. Ela pediu para vir o Daniel, só que como o Daniel sofreu um acidente, não pode dirigir à noite também, e pediu para que eu representasse ela.
todo e qualquer espaço desse sindicato está aberto para o Núcleo Vida Nova, Erivelton, para que vocês façam cada vez mais cursos de formação política. E para, de fato, encerrar, além do PET, do PT aqui, que nós temos que discutir bastante, acho que tem a macro, que é um instrumento importante do PT, que eu acho que esse grupo aqui também tem, pelo tamanho aqui, pela qualidade, acho que tem que começar a discutir a macro da região de Osasco, que é uma das macros diferenciadas do estado de São Paulo. Para encerrar... Valmir Placidelli, uma salva de palmas para o nosso debatedor do dia. Obrigado. Pessoal, boa noite para todo mundo. Agradecer a presença de todos. Antes de iniciar, eu queria, então, agradecer a todos vocês a presença, saudar aqui Mazé, Anice, Onésimo, Erivelton, especialmente o Tafarel. Parabenizar pelo grande trabalho que tem feito à frente da subsede da CUT, pelo evento que teve no domingo, e agradecer por mais uma vez ter cedido espaço aqui para o núcleo, mas que nesse momento eu estou dando aqui a oportunidade de participar. O nosso agradecimento à diretoria dos bancários. Olha, eu estou vendo que o pessoal citou aqui algumas vezes a questão da reforma política. Claro que é importante para nós a reforma política e é importante que a gente também tenha a dimensão do porquê que o PT tem dito e tem colocado isso em pauta, porquê que a presidenta Dilma colocou isso em pauta. Mas mais do que tratar da reforma política, acho que é preciso que a gente possa entender esse momento que a gente está vivendo, que não é um momento, na minha opinião, qualquer na história da sociedade brasileira e do mundo, por que não dizer, até porque em muitos países tem tido movimentos sociais de massa muito intensos. O que a gente tem acompanhado até de forma mais preocupante nos últimos dias é as manifestações e a repressão das manifestações lá no Egito, que já mataram em números oficiais mais de 800 pessoas. Então é sempre coisas que não são tão isoladas uma das outras, em que pese ser em continentes até diferentes, né? O PT, quando surgiu no início da década de 80, ele não foi um partido, como a gente costuma dizer, que foi concebido de cima para baixo. Ou seja, um grupo de iluminados que se reuniu, falou, vamos criar um partido e vai ser a regra essa, e vai ser assim, e vamos disputar as guerras, ou as disputas, ou aquilo institucionais que nós teremos aqui para frente. Então, o PT surgiu um tanto quanto diferente disso, porque foi a necessidade que foi sendo juntada num período de ditadura militar, da população como um todo, em ter canais que pudessem expressar as suas visões, os seus pensamentos, aquilo que cada um tinha, a famosa liberdade de expressão, que na época não se tinha, a organização dos movimentos sociais que eram muito reprimidos, né? E que se expressaram com maior intensidade naquele momento através dos sindicatos, especialmente dos metalúrgicos, dos bancários, de outras categorias mais organizadas, mas um conjunto de outros movimentos sociais, e também de setores mais intelectualizados das universidades, etc., que buscavam expressar pensamentos que pudessem produzir uma sociedade diferente, ou padrões de governos até diferentes. E com isso surge então a ideia de se formar um partido diferente. E para dar a diferenciação adequada
para aquilo que era constituído de partidos, nada melhor do que chamar as pessoas comuns, as pessoas mais simples, muitas vezes, a participarem da vida política. E o PT, é claro que ele surge com esse questionamento. E uma das alternativas disso era a construção e a organização dos núcleos de base. Ou os núcleos de base, eles trabalhavam muito intensamente no bairro para melhorar as condições de vida no bairro, né? Lutavam por guia, por sarjeta, por asfalto, por moradia, por creche, por posto de saúde, etc. E os de categoria, os de fábrica, lutavam para melhorar a condição do trabalho, né? Os metalúrgicos, os bancários, os professores, etc., melhorar as suas condições de trabalho. Bom, foi daí também que surgiram instrumentos questionadores de sindicatos ou de estrutura da estrutura sindical e de sindicatos dirigidos por pessoas que não representavam a categoria. Por isso, a partir daí, surge a Central Única dos Trabalhadores, surge a organização de diversos setores sociais. E continuar dizendo assim, bom, então o PT ele surgiu disso, e ampliando o número de vereadores, de prefeituras, chegando aos governos, alguns governos estaduais, chegando ao governo federal, agora mais recentemente com o presidente Lula, e podendo, claro, que é natural, né, que a gente precise oxigenar o partido. Oxigenar o partido pressupõe trazer novas pessoas, especialmente a juventude, para participar, para poder ocupar espaços daqueles que foram, ao longo dos anos, ocupando outros espaços. Porque só essa participação política da população como um todo que possibilitou um metalúrgico chegar à presidência da República, possibilitou muitos outros operários, trabalhadores chegarem, uma doméstica como a Benedita da Silva chegar ao Senado, ter sido governadora do estado do Rio de Janeiro, muitos outros operários ocuparem prefeituras, espaços no parlamento, enfim. Só essa organização que deu essa condição. Bom, se nós tivermos essa condição, então é o nosso papel, efetivamente, traduzir na administração desses espaços políticos a nossa proposta ou aquilo que nós entendemos como seja uma melhor condição de aplicar o recurso público para benefício da maioria das pessoas, com políticas públicas de qualidade. E o PT foi inovando e renovando nas administrações em muitas áreas, né? E especialmente, aí já entrando um pouco na questão do momento político, especialmente nos últimos 10 anos, com a chegada do presidente Lula à presidência da República, e que adotou um modelo de desenvolvimento para o país, que foi um modelo concentrado na distribuição das condições do recurso público para as pessoas e os municípios como um todo, nas diversas regiões do país, mas especialmente buscando produzir condição de que as pessoas pudessem ter a condição de consumir, e com isso a gente poder movimentar a economia, investindo no microcrédito, investindo na condição do fomento do pequeno empreendedor, do fomento das pessoas que buscavam alternativas para produzir, e fomentando a economia em função disso, além, é claro, de buscar interagir com países de outros continentes, não ficar na exclusividade com os Estados Unidos, e por isso uma diversidade muito clara, uma diferença muito clara com aquilo que era a política adotada até então aqui no Brasil, investindo com intensidade na área da educação, investindo com intensidade, porque o governo Lula naquele momento podia fazer uma opção, inclusive, de fomentar a economia através, por exemplo, da construção de estradas. Mas ele optou por fomentar a economia através, por exemplo, da construção civil, produzindo
programas como Minha Casa Minha Vida, produzindo o programa de aceleração de crescimento para desenvolver os municípios. Então isso fez com que o Brasil entrasse numa rota de crescimento importante. Mas ao mesmo tempo, né, o governo estabeleceu um diálogo com amplos setores da sociedade, com os sindicatos, com os movimentos sociais organizados, etc. Agora, tudo isso são conquistas que as pessoas vão tendo e que fazem, evidentemente, que a partir dessas conquistas, fazem, evidentemente, que as pessoas comecem a querer buscar outras conquistas. Então, a luta pelo transporte, a luta pela melhoria da qualidade da saúde, a luta pela melhoria da educação, é uma luta que, evidentemente, precisa ser constante e, em algum momento, ela ia ser retomada com intensidade, como foi agora, mais recentemente. E é claro que, quando você tem movimento de massa, muitas vezes você tem movimento de massa e existem aqueles que falam assim, ah, mas isso é ruim, porque vai poder prejudicar quem está no governo, então nós somos lá governo federal, nós vamos ficar na vulnerabilidade da crítica ou coisa parecida. Eu sou daqueles que acho que não, e muitos companheiros e companheiras começaram, depois que as coisas foram andando, a perceber que nós precisávamos, evidentemente, desse tipo de movimento para claramente separar as coisas. Quem tem política pública e quer fazer, de fato, a política pública para a maioria da população, e quem quer fazer um governo de fachada, como foi o governo que não tem sustentação política na condição da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Essa diferença fez com que a gente colocasse como um ingrediente da bandeira a reforma política, que a presidente Dilma fosse colocar. Porque não basta a gente votar, nós precisamos votar, precisamos acompanhar quem nós votamos e quem nós elegemos, o que está fazendo, seja no parlamento ou seja no executivo. Mas mais do que isso, para nós votarmos, nós precisamos ter a condição de diferenciar os candidatos e de entender o que esses candidatos significam. Por isso que, quando a gente muitas vezes fala que a eleição no Brasil ela tem se tornado uma eleição cada vez mais parecida com a eleição americana, no sentido da venda, do marketing, do produto, porque muitas vezes você transforma o candidato num produto, num marketing, tá certo? E mais do que debater as ideias desse candidato, você faz uma escolha, ou a maioria da população faz a escolha, pela aparência daquela campanha, que muitas vezes gasta milhões de recursos, e gasta milhões de recursos fazendo acordos, muitas vezes, com setores da sociedade, ou com empresas, ou com interesses espúrios, que depois vão acabar explorando o Estado. Então, a defesa da reforma política que a gente tem feito é uma defesa para que a gente possa ter uma sustentação política a partir da igualdade do processo eleitoral e a partir do debate político das ideias, a partir daquilo que pensa cada partido. Por isso que o PT primeiro defende o voto em lista. O que é o voto em lista? Ao invés da gente escolher um candidato, votar no Joaquim e eleger a Maria, nós já previamente saberíamos, quando votássemos numa lista partidária, quem nós íamos eleger numa ordem crescente de eleição. Segunda coisa é que você fortalece os partidos políticos. O partido o que é? Partido, como o próprio nome diz, é parte do debate, parte do pensamento de uma sociedade. Então, essa história de ter um monte de gente que vai para lá e vem para cá, nos partidos políticos. Nós temos aqui na cidade vários políticos que são desse jeito, vocês conhecem, em muitos lugares, que muda de partido como se mudasse de camisa. Agora tem uma regra um pouco mais rigorosa. O cara perde um mandato se for para um outro partido, mas ainda assim, não há o compromisso ideológico de cada partido, não há o compromisso da identidade, daquilo que o partido expressa e daquilo que o partido defende. E nós precisamos fazer a defesa nesse sentido. Ter uma parte da sociedade que possa efetivamente pensar num caminho
disputar esse caminho com o conjunto da sociedade, e é o conjunto da sociedade que vai votar, entendendo o que ela está votando. Então, essa defesa que o PT faz do voto em lista e para fortalecimento do partido, não do PT, de todos os partidos, mas o fortalecimento fundamentalmente do debate político mais ideológico, para que a gente possa escolher os nossos representantes. E a outra coisa é o financiamento público de campanha, como eu falei. Nós temos hoje uma coisa que é meio que lógica, né? Que alguém financia uma campanha. Se alguém financia uma campanha, depois ele vai querer cobrar a sua contrapartida a partir da relação sua com o Estado. Então nós precisamos fazer esse debate. Ao falar assim, ó, nós queremos controlar efetivamente o que cada político gasta na campanha, porque aí nós podemos efetivamente controlar como é que vai ser a atuação dele lá no parlamento ou lá no executivo, à frente do executivo. Porque ao não ter que assumir compromissos, criar instrumentos de mais rigorosidade e não ter que assumir compromissos com os setores, ele não tem a obrigação de transformar, muitas vezes, o serviço público num parque de diversões em alguns setores. E ao colocar esse debate em pauta, como a presidente Dilma tentou colocar agora nesse processo de manifestações, e o PT tem colocado ao longo do tempo, tem passado inclusive um abaixo-assinado na defesa da reforma política, significa a gente querer dar vazão também para esse processo de mobilização que o país tem passado. E dizer que nós defendemos o processo de mobilização que o país tem passado. Até porque, repito, os nossos governos são governos diferenciados dos governos do PSDB, por exemplo, e dos setores da direita, que é o nosso principal adversário. Agora, nós precisamos avançar muito nos nossos governos ainda. Nós precisamos avançar muito nas nossas ações ainda. E nós precisamos entender que os programas e os projetos que o PT desenvolveu ao longo dos últimos anos, e que eu falei que serviram de exemplo para que a população pudesse ter espaços políticos, são programas e projetos que estão chegando num esgotamento na necessidade. Nós precisamos avançar nesses setores. Nós precisamos ter maior ação na área do esporte, na área da cultura. Nós precisamos ter compreensão de que o sistema de transporte público no país, como um todo, tem um problema bastante grave, até porque na década, na metade do século passado, década de 40, 50, se fez uma opção clara pela prioridade das rodas ou do sistema de transporte através das estradas ou através dos automóveis, dos veículos, né, em detrimento da ferrovia, em detrimento da hidrovia. Então nós precisamos inverter isso, mas nós precisamos inverter isso também nos municípios como um todo. E os nossos governos precisam estar, então, portanto, nessa sintonia do debate político com a sociedade e naquilo que cada governo vai se fazer na sua administração. Porque nós vamos entrar agora num debate político de disputa para 2014. E a disputa de 2014, nós precisamos ter... claro que vai ser disputa pesada de projeto, como todas as outras que nós enfrentamos. Os setores que controlam a imprensa, ou a maior parte da imprensa, são setores que nunca estiveram e nunca estarão do nosso lado. Exatamente por essa diferenciação. Basta a gente ver, quem acompanhou aí nos últimos dias, a denúncia dos cartéis aí, da utilização de recurso público nas construções de metrô e ferrovia, no escândalo da Alstom, da Siemens, aí, daqui dos governos do PSDB, o tanto que foi falado pela imprensa e o tanto que falam dos escândalos eventualmente que podem envolver alguém do PT, que são sem nenhum receio aqui de dizer coisas exatamente dentro desse problema eleitoral que nós precisamos acabar e que o PT defende que acabe há bastante tempo. Então nós temos que fazer esse debate entendendo, 2014,
que vai estar colocada essa disputa, mas vai estar colocada também a visão que nós queremos adotar de governo e de concepção do desenvolvimento do país. E nós vamos ter que fazer esse debate com a nossa militância, nós vamos ter que fazer esse debate com os nossos governos. E, para enfrentá-lo, nós vamos ter um processo de eleições direta agora do PT. E vocês todos que são participantes do núcleo aqui, sabem da importância da militância participar, sabem da importância do filiado participar. Nós vamos ter um processo de eleição, de escolha da chapa do diretório municipal, do diretório estadual e do diretório nacional do partido em novembro, da macro-região. A partir desse processo, as novas direções do PT terão efetivamente a responsabilidade de conduzir o partido no próximo período, na próxima eleição. Escolher os candidatos a deputados estaduais, deputados federais, no país inteiro, os candidatos a governador, a política de aliança, escolher a política de aliança para a sucessão da presidenta Dilma e fazer os nossos programas de governo. E nós vamos ter que fazer esse debate muito intensamente aqui no estado de São Paulo, que é o principal estado da federação do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e o principal colégio eleitoral do país. E desta vez nós precisamos fazê-lo com muita intensidade, fazendo a diferenciação de cada governo, mas especialmente mostrando o que o governo Alckmin e o governo PSDB tem deixado de fazer aqui na nossa região, tem deixado de fazer no estado como um todo. Não tem feito política pública nenhuma área com qualidade, não tem dialogado com os prefeitos de nenhum partido, com exceção daqueles que são absolutamente aliados, e tem investido, né, recursos de forma despropositada nas diversas áreas. Basta a gente ver o que está acontecendo na segurança pública, com muito problema, basta nós vermos o que está acontecendo na dificuldade na educação, na saúde, a dificuldade agora na área do transporte, né? Então, nós vamos ter que fazer esse debate com intensidade e vai ser papel das próximas direções poder fazer a preparação, digamos assim, da nossa militância para isso. Eu já estou falando. Obrigado, meu amigo. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para o nosso vereador Valdir Rocha. Boa noite a todos e a todas. Depois que o Valmir fala, é difícil a gente falar, porque a gente sabe a liderança que o Valmir é. Primeiro, a gente que chega atrasado não tem muito direito de falar, tá? Só vou falar que é importante esses debates, parabéns ao Núcleo Vila Nova, tem que fazer mais debate. Nós estamos num processo de disputa da hegemonia no Brasil, no Estado, e essa disputa o que é? Nós queremos um Estado mínimo do PSDB, ou você quer um Estado modernizado do PT? Essa discussão nós temos que fazer. Temos que fazer uma discussão qual a relação do movimento sindical com o nosso partido, que está falido, precisamos discutir. Qual a relação do movimento popular com o nosso partido? Qual a relação dos nossos parlamentares com as prefeituras do PT? Tudo isso nós temos que fazer essa discussão. E para Eu vou passar a palavra aqui para o José Pedro, presidente do diretório do PT de Osasco, também fazer uma saudação para a nossa plenária. Até agora só tem o Zé Maria escrito e o Eduardo e o Tafarel. Ok, pode falar. Uma salva de palmas para o Zé Pedro. Boa noite a todos e todas as companheiras aqui presentes. Sempre é muito gratificante, uma honra para a gente, somos do Partido dos Trabalhadores, encontrar a nossa militância, para dialogar, para poder conversar sobre as questões políticas, das quais nós temos uma tarefa importante daqui para frente. Companheiro, eu queria dizer que está sendo muito bom os núcleos de base aqui do PT de Osasco, porque eu tenho participado de várias reuniões muito representativas e com muita qualidade, com pessoas, companheiros e companheiras muito capazes, pessoas entrosadas na luta, militantes do Partido dos Trabalhadores em todas as áreas, homens e mulheres. Para nós dá uma satisfação muito grande saber que um núcleo como esse hoje
chama esse número de pessoas nessa noite, então eu fico muito feliz com isso. Já semana passada, na quinta-feira, tivemos lá um núcleo que o Toninho do Onofre faz parte, também uma discussão maravilhosa do PT, como não tinha tanta gente assim, mas tinha um bom número de pessoas. Isso para nós mostra que é o seguinte: o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, ele é um projeto de sociedade para a classe trabalhadora, para o povo. E no governo tem governado para todos, mas tem procurado ao longo desses 10 anos de governo de Lula e da agora Dilma, inverter as prioridades, inverter a ordem do jogo para trazer para a classe trabalhadora umas condições de vida melhoradas. E isto o projeto PT tem conseguido fazer. A situação do povo brasileiro hoje não quer dizer que já esteja um paraíso na terra, mas não podemos mais compará-las com 10 anos atrás. Houve uma evolução muito grande. Porém, eu estava até dialogando aqui com o companheiro Tafarel, quando surgiu o PT, tinha umas bandeiras da classe trabalhadora, e essas bandeiras precisam evoluir, é preciso conversar sobre elas, dialogar sobre elas. O movimento sindical, pelo menos eu lembro de duas, que é a questão da jornada de 40 horas semanais e do fator previdenciário, que ele achata o salário de quem aposenta na CLT. Então aí vocês veem que tem um apartheid aí. Um militar, um jurista, um ministro, um promotor, um juiz, um corregedor se aposenta com o mesmo salário e sempre acompanha da sua categoria. E os trabalhadores de carteira profissional, quando se aposenta, diminui, e ao longo de cada ano vai diminuindo ainda mais. E o movimento sindical tem sido batido em cima disso. Então eu acho, companheiro Valmir, que era importante nós dialogarmos isso com a direção do partido, porque 10 anos de governo nosso, e ainda essas duas questões que é tão cara, tão importante para a classe trabalhadora, não evolui. Qual que é o problema? Será que se der tirar o fator previdenciário, vai falir mesmo o INSS? O que impede das 40 horas semanais? É porque os patrões fazem muita pressão e não está conseguindo fazer? Eu digo isso para emendar naquela questão que o companheiro Valmir colocou muito bem, a questão do nosso projeto. E no mundo, a gente já viu filmes que poderá repetir. Na União Soviética, quando se fez a insurreição e desalojou a questão das elites do governo, criou-se lá o Partido do Povo, só que as pessoas que foram sucedendo na direção do partido fazia toda uma discussão de os trabalhadores não fazerem mais lutas, nem no sindicato, nem em canto nenhum, porque o Partido do Povo estava no governo. O Partido do Povo era o governo. Portanto, não precisava fazer luta contra esse governo. 70 anos depois, quando em 1917 houve toda uma luta de armamento, de briga mesmo, de guerra, 70 anos depois esse sistema socialista ruiu sem nenhum tiro. Sabe por quê, pessoal? Porque você abafou lá o movimento sindical, que os trabalhadores não se oxigenou mais, criou-se casta burocrática dentro do partido, nego encastelava lá, não saía mais. Se tinha fila para os trabalhadores, não tinha para os burocratas. Portanto, quando se precisou da classe trabalhadora para sustentar o governo, não tinha classe trabalhadora para sustentar, e por isso que ruiu. Nós estamos chamando a atenção fraternalmente com nossos companheiros de peso do partido, que nós precisamos dialogar e discutir sobre essas questões. Porque senão, veja bem, quem fala hoje no fator previdenciário com muito forte, e sobre as 40 horas semanais é o Paulinho da Força. Claro que a CUT fala também, mas eu sinto que às vezes a CUT fica desarmada.
não nessa linha que o companheiro Valmir falou. Embora você tenha um governo nosso, é preciso não deixar de fazer os movimentos. Movimento pela reforma agrária, movimento sindical, movimento dos trabalhadores. E ao fazer esses movimentos, nós não estamos contra a pessoa do presidente Lula ou da Dilma e não estamos contra o partido, pelo contrário. O partido tem que impulsionar essa luta do meio do povo, porque foi através de luta que surgiu o partido e nós não podemos deixar essa bandeira para conservadores fazer. Então, nesse sentido, só para encerrar, eu acho que a conjuntura hoje está bastante difícil para nós. Nós vamos reverter, porque ninguém tem uma militância igual nós temos. Embora muitos de nós ficamos chateados com algumas questões, mas eu tenho certeza absoluta que sempre a militância do Partido dos Trabalhadores, ela vai mirar não na sua questão pessoal, mas vai mirar no projeto. E dentro dessa visão nós vamos reeleger a Dilma. Talvez podemos ter um candidato a governador e eleger também o governador de São Paulo para quebrar os tucanos aqui no governo de São Paulo. Eu não tenho dúvida disso, porque a nossa militância, ela está firme, forte, querendo ir à luta. Ela não é, companheiros? Então, nesse sentido, parabéns aí, esse núcleo, essa companheirada que está aqui. E muito importante que a direção nacional comece a refletir por que algumas bandeiras dos trabalhadores ainda continuam paradas. Muito obrigado. Obrigado, Zé Pedro. É sempre um prazer estar ouvindo você falar, porque você conhece a história do nosso partido. Obrigado, Zé Maria, falar. Eu queria registrar que até o momento nós estamos com 130 internautas acompanhando o nosso evento pela internet. Uma salva de palmas para o pessoal da internet que está assistindo a gente aqui. Nosso evento está ao vivo. Com você agora, Zé. Pode ir. 3 minutos, 2 minutos. Boa noite, eu sou José Maria de Análise. E parabéns, José Pedro, pela tua fala aí. Eu queria aproveitar um gancho da fala do Valmir Pracidelli, que ele disse que a mídia é do lado do capital. E é verdade, porque quem ouve rádio, vê televisão, lê jornal, nota-se facilmente isso. Para nós é só aquelas migalhas que o tubarão deixa pro peixinho. Então, eu faz tempo, certo? O Tafarel sabe, muita gente sabe, o Eunésimo sabe, que eu estou sugerindo que nós criamos uma mídia dos trabalhadores. E obviamente junto com o PT. Certo? Então o que está aqui é necessário para nós, para combater essa coisa que eles vão. Quando eles disserem que é assim, nós com a nossa mídia vamos dizer, não, é assado, não é do jeito que vocês querem. Então eu estou sugerindo para você falar sobre isso. Tá? Obrigado a todos. Vamos estar passando a palavra para o Eduardo fazer pergunta mesmo. Então, eu queria só fazer uma observação aqui em relação ao núcleo, porque quando a gente vê os núcleos do PT se reavivar, a gente fica muito contente, porque o núcleo é a voz do PT na base, né? Então, o nosso núcleo também, PT pela base, está tentando se construir, assim como de uns tempos para cá, tem vários núcleos na cidade de Osasco se reconstruindo. Para dizer de quem tem que ser a voz do PT, nós achamos que, nesse momento, a gente tem que, no momento de eleições internas do PT, discussão da pauta política que o Partido dos Trabalhadores tem que fazer, a gente quer dizer que a gente tem que ajudar o governo, né, e repensar o que a gente pode fazer, o que o governo não pode fazer, do ponto de vista de levar uma pauta mais política e mais programática e não pragmática para a sociedade. Então, a gente, enquanto partido, a gente tem que ter uma pauta programática a caminho do socialismo, né? Então, a pergunta é a seguinte: hoje, ou se eu não me engano ontem, eu vi o Paulo Paim tentando fazer um marco histórico em relação à terceirização no país. E eu tenho batido nisso por quê? Porque o governo estadual, no estado de São Paulo, percebeu que no debate da saúde vai perder e pode perder o governo. Porém, uma coisa que o PT, não o governo, porque o governo tem que ser pragmático na relação com a sociedade e com as outras forças no país, vai ter que defender. Vai perder se a gente combater a terceirização.
tem uma das pautas que a gente não percebe dos trabalhadores é contra a terceirização. É quando os funcionários públicos se deixam levar pela terceirização, perde vários direitos. Então eu queria perguntar, porque a gente podia combater a terceirização na saúde, que no estado de São Paulo é feita através da OS, eu queria perguntar, e sem colocar numa camisa de força, o Valmir, a posição dele em relação à terceirização na saúde. As OS que estão sendo combatidas no estado de São Paulo e que foi motivo para que caísse o secretário de saúde. Colocaram o tal do Davi Yupp, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele, é perfeito, no lugar do secretário antigo para fazer um debate contra o Padilha, porque eles acham que podem perder a eleição em função desse debate, porque as OS destruíram os direitos conquistados pela classe trabalhadora, principalmente em relação aos trabalhadores no serviço público. Queria saber a posição. Vamos passar para o Tafarel, nós vamos fazer um bloco de 5 pessoas fazendo pergunta. Agradecer a presença do Roque Aparecido, militante histórico do Partido dos Trabalhadores, está aqui junto com a gente. Ser bem breve, eu vou falar um pouco sobre a questão da reforma política. A cidade de Osasco, ela chegou a ter 6 vereadores. Apostamos na eleição do Emídio, foi para 5. Apostamos na reeleição, foi para 4. Jogamos o Lapas, nós temos somente 3 vereadores. Eu sei que a reforma política pode ajudar ou não. Eu digo para você, e o PED também não interferir. O próximo presidente do PED vai dar um direcionamento, e a minha preocupação é essa. Porque, gente, na boa, serve como um desabafo aqui para algumas pessoas. É difícil e duro, Onésimo, você vê pessoas desempregadas em nome da governabilidade. Isso é muito ruim. E pessoas históricas. Tem pessoas que chegam hoje, pegam o bonde, entra na janela, ganha um cargo bom pra caramba na prefeitura e dá ordem naquele cara que ajudou a construir a levar essa bandeira do PT 30 anos atrás. Não sei se cabe você a falar isso, Valmir, mas eu acho que é isso. Agora para o Valdir Roque, na sequência Mazé, depois o Valmir para responder. Obrigado, Marizila, pela presença. Responder as nossas perguntas. Valdir Roque. Eu fiz inscrição porque é o seguinte, eu queria respeitar a fala do Valmir, que... Agora é o seguinte, viu, Valmir? Eu acho que nós temos que começar a fazer debate. Por exemplo, eu não concordo totalmente com o que o Tafarel falou. Então o debate é muito sério. O militante tem que também se qualificar. Ele não pode só reivindicar. Então, por exemplo, nós que somos petistas aqui, faz um plebiscito ou uma pesquisa dentro dos petistas filiados, vê se são contra ou a favor da pena de morte. A minoridade penal. Essa discussão nós temos que conversar. Temos que discutir, gente. Não vamos ser hipócritas. O nosso tempo, nós temos democracia nesse país. Pouco mais de 40 anos. Não é isso? Então nós temos que começar a debater, se qualificar. E aí eu concordo com o Eduardo. Nós temos sim, e com o Zé Pedro, que lutar por alguns ideais. 40 horas trabalhado. Nós temos que lutar que a Dilma comece, aí é a função do partido. Começa a falar o seguinte: nós temos que diminuir, criar mais emprego, diminuir o juro, nós temos que taxar de verdade as grandes fortunas ou não? Temos que taxar, agora nós temos medo. E aí, socialista, mas que socialista que é? Qual a construção do socialismo? Da União Soviética, a ditadura de Cuba, a ditadura de Albânia, da China? Ou é uma formação nossa, construída pelos ideais, com os católicos, os cristãos, os marxistas, os leninistas, os trotskistas? Qual que é? Nós precisamos fazer esse debate. O debate está aí. O DEM está aí, eles querem acabar com a gente. E a gente quer fazer aliança com a mídia? Fazer aliança? Cadê os movimentos sindicais? Cadê o movimento popular? Eu quero discutir. Os movimentos sindicais são cartorárias. Eles ficam lá 10, 20, 30 anos na função de presidente, vice, e aí? Cadê a renovação? Temos que tomar cuidado. E essa discussão nós temos que fazer. Inclusive no nosso partido, é o 5º encontro, né? O 5º encontro, temos que discutir. Avançamos, mas avançamos até onde? Cadê as políticas públicas para a juventude? Em Osasco, para finalizar, nós temos
700 mil habitantes, 345 mil são jovens. Desses jovens, os mais pobres estão em Munhoz, no Mutinga, no Baronesa, lá no Santa Maria, no Canaã, Conceição. Qual é a política pública que Osasco vai fazer para eles? Eles que têm que ser compensados, senão a gente vai perder eles para o tráfico. Essa discussão nós temos que fazer, Valmir. Obrigado pela intervenção. A Mazé, depois a Anice, com suas intervenções e perguntas. Então, com você, Mazé. De fato, não é pergunta não, viu? É só uma reflexão a mais na questão da reforma política, né? Bom, tem a questão do financiamento de campanha, tem a questão de voto em lista, voto distrital, que eu acho que é importante, sim, e nós vamos compreender isso para poder ou divergir, e aí a divergência é dentro do partido, né? E depois sair para fazer a disputa da tal hegemonia que o Valdir Roque sempre lembra, né? E tem uma outra coisa que eu acho que a gente podia botar também, embora não esteja no abaixo-assinado do partido. O abaixo-assinado do partido, você já deve ter assinado ou lido, tem 2 pontos, né? Mas eu acho que a gente precisa discutir, por exemplo, o papel do Senado. O Senado é composto pelo mesmo número de senadores, independente do tamanho do Estado, do número de habitantes do Estado, de eleitores do Estado. Isso provoca uma distorção imensa. São Paulo tem o mesmo número de senadores que tem o Acre, que tem Rondônia, que tem Roraima, que são desse tamanhico aqui, comparado com a gente, em número de eleitores, né? Ah, mas você está sendo bairrista, porque você quer que São Paulo... Não é que eu estou sendo bairrista. A democracia pressupõe um homem um voto, uma mulher um voto, certo? Pressupõe isso. Então, por que é diferente? Sem contar que talvez a gente possa debater também qual é o papel do Senado. O Senado é uma das instituições mais antigas da humanidade. Vamos falava na democracia grega, depois passa pela romana. E aí a gente também tem que compreender um bocadinho a história, né? A democracia grega era bárbara para os homens livres. Os servos, os escravos não tinham democracia, tá? As mulheres também não. Fazer compreender por que quando a Dilma sai com a proposta de plebiscito e uma Assembleia Constituinte para essa reforma, por que os outros partidos, os tais da base, aí eu tenho acordo com muitas das coisas que colocaram com relação à base aí, tá? Os tais da base vão contra. Completamente, quer dizer, é uma reação assim de braço de ferro, tá? O Michel Temer vai lá e fala, mas ela não conversou com a gente. Bom, se fosse só isso, depois da conversa sairiam para fazer a defesa, mas não foi feito. Então por quê? O que seria uma Assembleia Constituinte nos moldes já de uma eleição menos contaminada pelo poder econômico? Os que têm um pouquinho mais de vivência, como o Valmir, não eu, evidente, se lembra que nesse período nós tínhamos assim 500 teses, papel para tudo quanto é lado. E agora, bom, tem tese, mas a internet está lá, puxa da internet e tal. Não é bem assim, a gente não está tão moderno desse jeito. Cadê essas teses? Então, o que elas estão falando? O que a gente concorda? O que a gente discorda e tal? E essa história da maioridade penal, vocês viram na propaganda do PMDB, né? Eles estão falando a favor da redução da maioridade penal, tá? Independente das posições individuais, a decisão do Partido dos Trabalhadores é contra a redução da maioridade penal. Pode ser que no próximo congresso mude, mas eu sou contra. Eu sou contra. Tá? Depois que você oferecer tudo que o ECA diz que é para oferecer, depois que você oferecer educação, esporte, lazer e tal, aí você pode discutir o resto. Por enquanto não dá para jogar criança igual a sua vai. Queria fazer uma sugestão. Vamos fazer uma atividade para discutir a questão da maioridade penal?
Né, podemos organizar um internúcleos, tá? E vamos discutir, e não vamos ter medo. Tá? Independente da opinião pessoal de cada um, tá? Nós não podemos dizer que o aborto é uma questão só de religião, ela está matando jovens. Nós vamos só acender vela para essas jovens? Ou nós vamos discutir prevenção, tratamento e tudo mais? Nós não podemos ter medo disso. A gente fica com medo de falar isso e perder voto. Quem falou isso não fui eu, foi o Sérgio e eu concordei com ele perfeitamente. Então é isso, obrigada. Por favor, né, gente? Sacanagem, não. E a continuação do debate. Eu acho que a reforma política, a conjuntura nacional, principalmente nacional, estadual e municipal, eu acho que a gente tem que fazer permanentemente, porque a gente não está atingindo algumas respostas, né? E automaticamente a gente não consegue lançar propostas. Então acho que a gente tem que amadurecer e conversar muito mais, né? Então por que eu lembrei do Rock? Né? Quem não sabe, o Rock é um batalhador aí, é um dos nossos heróis na luta pela democracia, né, contra a ditadura militar de 68, e foi exilado num dos países que ele viveu, foi na Suécia. A partir daí, em 2003, enfim, a gente, através do Instituto Jorge Batista, acho que muitos aqui conheceram, né, eu acho que muitos conheceram o Jorge Batista, né, que foi fundador do PT, Centro de Defesa dos Direitos Humanos, mas enfim, a proposta principal era debater ideias, né, e trabalhar a questão da formação, buscar, além de pesquisas, buscar experiências que nos serviços ou que a gente servisse de experiência para outro. Então, de fazer intercâmbio. Um dos países que a gente fez intercâmbio foi com a Suécia, através do Rock, que tinha vivido lá durante o exílio dele, fora do Brasil. E aí, por que me veio toda essa história, me veio agora? Porque a gente conversava com os suecos, a social-democracia lá, quer dizer, eles viviam uma democracia de quase 100 anos. E em 2004, 2003, 2004, que eles teriam eleições nacional lá, eles estavam desesperados e queriam conhecer o fenômeno Lula, o fenômeno PT no Brasil, que conseguia mobilizar e que tinha feito uma posse em 2002 do Lula naquele formato em Brasília. E aí, na minha cabecinha, eu ficava lá, poxa, né, os caras têm quase 100 anos de democracia, o que eles querem da gente? Né, que nossa democracia foi e voltou, enfim. E aí, nos debates, eles diziam uma coisa que hoje eu acho que pega muito a gente, com muito menos tempo. Né? A gente tem 10 anos aí de governo social democrático, né, no Brasil, né, governado pelo PT, encabeçado pelo PT. Não ainda, a gente não conseguiu consolidar nossas bandeiras nesses 10 anos, né, quiçá, sei lá, algumas bandeiras a gente conseguiu levar. A gente fez um governo reformista, enfim, várias opções aí que foi, acho que pelo pragmatismo da nossa democracia, da nossa sociedade, que demandava a nossa sociedade. Então, naquele período, a Suécia, o governo social-democrático, perdeu as eleições nacionais. E o que eles queriam? A juventude, ou seja, não era só a juventude, quem tinha lá 20, 30 anos, não lembrava o que era a Suécia antes de ser o que ele era, do que era o país. Que uma hora a gente pode contar, e aí é nesse ponto que eu quero chegar, que a gente faça debates, né, nesse sentido, porque assim, a gente falha enquanto partido por não deixar recente, enfim, não trazer à tona a memória das pessoas, porque hoje quem tem 20 anos não lembra o que era o Brasil há 10 anos atrás, né? Enfim, então tem uma série de coisas que eu acho que e aí de repente os movimentos pedem reforma política, mas que reforma política, né? O PT já tinha essa proposta que vem casada com uma série de coisas, entre eles o voto em lista, enfim, o financiamento público de campanha. Mas aí eu acho que a gente tinha que debater melhor o que significa isso. O que é o fortalecer partido, como funciona o voto em lista, como funciona o financiamento público de campanha, enfim, essas coisas todas que eu acho que é mais para a gente refletir e debater mais. Ok, agora é o Valmir.
depois o Neto. Então, por que o PT fez 3 vereadores? Eu acho que todo mundo aqui é inteligente e sabe por que foi que o PT fez 3 vereadores. O pessoal só pensou mais na cadeira do prefeito. Tá? Quando faz muita aliança com os outros partidos, é de cadeira. Ou o pessoal não sabe disso? É de cadeira. Botou o pessoal lá em cima, só pensando no que já estava no poder, para os pequenos não chegar. Isso é reforma política, na minha opinião. Entendeu? Isso eu queria falar. Dar um abraço para todos aqui. Obrigado pela fala. Neto, com você agora. 1 minuto, Neto. É o seguinte, como vocês avaliam os recentes protestos e a posição do PT diante desses protestos, que não foi mais recuada, né? Estava meio curto. E a outra é, como também vocês avaliam as políticas públicas na cidade de Osasco? É só isso. Bom, agora nós vamos passar para o Valmir, que vai responder, tentar responder pelo menos. Vou começar pelas mais objetivas. Eu, Eduardo, sou favorável à terceirização dentro de alguns critérios. Claro que também isso exige um pouco de debate, até porque os nossos equipamentos públicos, especialmente hospitais, nós temos dificuldade de administrá-los aos moldes da necessidade da população, em várias situações. E nós temos que falar aqui de Osasco mais diretamente. Nós temos dificuldade de contratação de médicos, nós temos dificuldade de recurso para administrar um orçamento da saúde que é restrito, e o orçamento do hospital atinge e pega uma quantidade muito grande dessa fatia do bolo que nós temos para a condição de aplicar na saúde. Então nós temos um debate um pouco mais amplo. Nós, aliás, já fizemos um pouco desse debate no PT na gestão passada, quando o Gelson ainda estava à frente da pasta da Secretaria de Saúde. Nós chegamos a fazer esse debate. Sei que tem uma discussão interna no PT do setorial de saúde que é contrário a isso, mas eu não tenho tranquilidade em fazê-lo. Nós já fizemos, inclusive, com o sindicato, que eu sei que é contrário, eu tenho tranquilidade em fazê-lo. Até porque eu acho que o servidor público nós precisamos também discutir e debater vários aspectos relacionados ao servidor público, para que a gente possa ter uma qualidade de prestação de serviço melhor para a população e para que a gente possa ter uma valorização melhor do servidor público. A história do meu ponto de vista, a história de estabilidade, etc., só prejudica o servidor. Mas é um debate mais amplo. Eu quero aqui fazer. Oi? A estabilidade, para mim, prejudica o servidor, a carreira do servidor. Prejudica aos modos que tem. A estabilidade prejudica aos modos que está hoje. Para mim, prejudica. Porque nós estamos debatendo dentro dos modos que está hoje. Então, dentro dos modos que está hoje, a estabilidade, do meu ponto de vista, prejudica. Mas é um debate mais amplo, então eu tenho que esclarecer, que não é o caso aqui agora. Essa questão do que o Zé Maria falou, da mídia, nós precisamos utilizar mesmo. Claro que em nenhum momento a grande mídia foi favorável a nós, porque nós não temos a defesa daquilo que eles querem que a gente defenda. Agora nós temos que criar instrumentos para isso. O Jorge Batista, que foi o companheiro que a Anice se referiu aqui, que hoje dá nome ao Instituto, era um militante da origem do PT, ele faleceu em 1986 com a esposa e filho num acidente de automóvel em Goiás, em Minas Gerais, governador Valadares, e ele era um jornalista que defendia que os trabalhadores, aliás, a gente participava do movimento sindical naquela época, ele ia lá nos ensinar a escrever, fazer boletinzinho do movimento sindical, da oposição metalúrgica. Ele defendia que os trabalhadores pudessem criar instrumentos para que eles se comunicassem e expressassem as suas opiniões. E os boletins dos sindicatos, dos bancários, dos condutores, dos servidores públicos e assim por diante, são instrumentos de comunicação direta com os trabalhadores. E que nós precisamos aprender a utilizar também. Tá certo? Fazer e utilizar. Aprimorar a nossa condição. Hoje nós temos, além disso, as chamadas redes sociais, a internet, que por bem ou por mal nós precisamos utilizar. Então nós precisamos utilizar para o bem. E tentar
fazer com que as pessoas, né, que hoje em dia é o acesso mais fácil e mais barato, inclusive, possam ter informações mais rápidas e absorver essas informações e aprender com muitas coisas que tem lá. E através dela nós podemos nos inserir nas redes sociais e poder fazer. Isso serve, inclusive, para a gente ter formação política. Tá certo? Que o Valdir se referiu, que a Anice se referiu. Isso serve para a gente ter condição de poder expressar as nossas opiniões e fazer o debate político da disputa de hegemonia, que para mim é a chamada, que no movimento antigamente a gente dizia, é a tal da luta de classes. Quer dizer, existe ainda, né, uma luta de classes que às vezes a gente não tem a visibilidade mais direta do que isso significa, mas tem, né, tem disputa de opiniões, tem disputa de visões de Estado, de concepções de Estado, de concepções de governo, etc., e que estão colocadas. Então nós vamos ter que fazer constantemente essa disputa. E essa disputa constante tem que ser em momentos institucionais da luta, né, de eleições, etc., mas também tem que ser fora deles. Tá certo? Não há que evitar, nós não podemos evitar que as pessoas se organizem através dos seus movimentos, até porque essa organização e essa participação é que dá, do meu ponto de vista também, a maior condição de formação política. Não adianta a pessoa participar de 50 cursos de formação política e ler 50 livros se ela não participar de um movimento social qualquer que possa dar a ela a condição de compreender o que significa essas diferenças da sociedade. Que ela não possa dar a condição de que significa um jovem que sai da periferia, que tem que pegar o ônibus lotado, que tem que ir para trabalho longe da sua casa, que tem dificuldade de estudar, que tem dificuldade, né? E o outro jovem que muitas vezes mora num bairro nobre ou numa região nobre como Alphaville, que vai estudar de carro importado. Então você tem diferenças sociais nisso, muito grandes ainda no Brasil, e que nós precisamos buscar diminuir. E a busca para diminuir isso é exatamente com política pública, através dos nossos governos, ganhando mais com organização social, com mobilização, com participação popular. Porque não tenham dúvidas que as disputas elas se dão também dentro dos governos. Ou vocês acham que não foi implementada as 40 horas semanais porque o Lula é contra a implementação das 40 horas semanais e durante o seu governo deixou de lado os trabalhadores? Ao contrário, é porque tem uma constante disputa no Congresso Nacional com a representação bastante ampla desses setores que são contrários à implementação desse tipo de política. O fim do fator previdenciário, as 40 horas semanais, a reforma agrária, a reforma de criar condições mais da mídia mais democrática, ou como queiram aí, para buscar um nome menos impactante, porque hoje em dia qualquer coisa que você fala da mídia parece que você está querendo tirar quando fala do controle social, está querendo tirar o poder. Nem é isso. Estamos discutindo pelo menos a democratização um pouco maior desses setores. E aí, é claro que você tem que produzir política pública para a juventude, mas é claro também que você tem que propiciar que essa juventude participe das coisas. Porque se ela não participar, ela não vai compreender essa disputa da hegemonia, ela não vai compreender a disputa da luta de classe. E eu queria só abrir um parênteses, que claro que é um debate um pouco mais amplo. Do meu ponto de vista, já disse isso em alguns debates do PT, nós estamos vivendo, nós todos aqui, somos de uma geração privilegiada, porque nós estamos vivendo, não é uma mudança de século, uma mudança de milênio, como nós tivemos há 13 anos atrás, que as pessoas, mudou um milênio. Do meu ponto de vista, nós estamos vivendo uma mudança de era, que para a humanidade é uma coisa muito mais ampla, muito mais profunda. Nós estamos vivendo uma mudança de era porque nós estamos passando de um estágio, nesses últimos anos,
de informações, de conceitos, de concepções da sociedade que não tinham há anos atrás. De modo de produção, antigamente nós tínhamos grandes conglomerados de produção, hoje em dia nós cada vez teremos menos isso, com o desenvolvimento da tecnologia, com a robótica. Então nós precisamos compreender que nós estamos vivendo num novo patamar da humanidade. E nós temos que criar as condições de que esse novo patamar que a humanidade está vivendo e vai se desenvolvendo, dê condição de atender a demanda dessa mesma humanidade. A produção de alimentos hoje em dia, para 6 bilhões de pessoas, não é mais a mesma produção de alimentos que nós tínhamos que fazer no início do século passado. A tecnologia para isso não pode ser utilizada apenas para produzir riqueza para alguns países em detrimento da fome de bilhões de outras pessoas. Então não precisamos discutir isso. Quando o presidente Lula fala que nós precisávamos dialogar com países do chamado terceiro mundo, com a África, com a América Latina, etc., numa concepção de que nós precisamos, evidentemente, dar a condição da humanidade avançar. E o Brasil, com dimensões continentais, um país que tem uma riqueza natural muito grande, que tem um poder econômico para dialogar com um continente bastante grande, não pode ficar fora disso, não pode ficar submisso à política americana como vinha ao longo dos anos. Então nós temos um debate muito amplo para fazer, que vai, evidentemente, muito além daquelas questões mais ou menores que nós estamos dizendo aqui. E aqui, assim, a Mazé falou da questão do Senado, também e da reforma política, que o Verão me falou assim, olha, tem que esclarecer um pouco mais. Veja, se a gente for tratar da questão da reforma política, como deve ser tratada, nós precisamos, de fato, a Mazé tem razão, discutir o papel do Senado, porque discutir o papel da nossa República, que é um modelo copiado dos Estados Unidos, que lá foi feito, evidentemente, um pacto federativo a partir das federações que eram autônomas e independentes, porque tinham um domínio, era uma colônia inglesa. Então, a partir dessas federações autônomas e independentes, foi feito um pacto e os líderes da época, os pensadores da época, criaram uma concepção deste pacto federativo, criando a República Federativa e dando a condição da bicameralidade, ou o Parlamento e o Senado, onde o Parlamento representava o povo e os senadores representavam os estados. O Brasil fez uma cópia um pouco disso. E também uma cópia da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, que tem o rei, a rainha agora, e agora não há anos já, né, a rainha, mas o chefe do governo, que é o chefe do Estado, mas o chefe do governo é o primeiro-ministro que é eleito pela maior bancada, pelo partido que elege o maior número de representantes. E tem o Senado também. Então, é uma discussão que a gente precisa, de fato, fazer para discutir a reforma política. Agora, o que nós queremos debater mais rapidamente e debater de forma mais objetiva é a reforma eleitoral, que a gente chama de reforma política, é verdade, mas que dá a condição, minimamente, que a gente possa disputar a eleição. E aí, disputar a eleição com igualdade. Discutir o que significa a chamada coligação, discutir o que significa a formação de partidos e entrar num partido como entrar e sair de um partido como você entra e sai de um boteco ou de um estabelecimento qualquer. Então, discutir conceito nesse sentido. Por isso que nós não podemos também enxergar a nossa eleição aqui, tínhamos 6, passou para 5, passou para 4, passou para 3, nós estamos errando. Nós estamos errando um monte de coisa, mas é o modelo eleitoral que é estabelecido aqui, que dá a condição de um monte de partido se juntar e você ter que disputar uma eleição para ganhar o governo e para eleger vereadores e ter que fazer aliança com esses partidos, que você não tem, senão, candidatos disputando na sociedade o seu programa de governo, a sua ideia, etc. Então nós do PT, nós precisamos atrair novos militantes que possam
querer ser candidato, disputar a condição de candidato na sociedade, nós precisamos dar mais condição de estrutura, é verdade, para os nossos candidatos, porque muitas vezes os nossos candidatos aqui falam isso é um problema do governo também, que não é problema do partido, mas é um problema do governo. Muitas vezes o governo acaba dando condição para que uma pessoa num determinado bairro dispute com uma condição mais ou melhor que um outro militante nosso no PT para o voto daquela localidade. Então é claro que às vezes tem um grau de desigualdade, mas a gente corrige isso quando tem uma militância que participa, que organiza. Quando a chapa de vereadores não é organizada 2 meses antes da eleição, ou na hora da eleição, a chapa de vereadores tem que começar a ser organizada agora. Nós vamos ter eleição em 2016 de vereadores, agora, né, o Dejinha está aqui, que foi candidato a vereador, a Mazé e o Valdir foram eleitos, vocês têm que se organizar agora, tá certo? E o partido precisa dar condição da organização agora. Às vezes dizer para o governo que está errado, às vezes fazer movimento, às vezes organizar movimento, porque não é crime, ao contrário, não precisamos fazer isso, tá certo? Alguém aqui, o Neto, perguntou que a gente avalia dos protestos. Eu já falei aqui algumas coisas do que eu acho desse protesto. Acho que num primeiro momento as pessoas ficaram meio perdidas, não, é contra o PT, contra o governo, contra o partido, um movimento natural, que num primeiro momento pode ser contra tudo e contra todos, mas que vai podendo constituir concepção de organização, e a partir dela que as pessoas possam reivindicar efetivamente aquilo que queiram. E dar a condição das pessoas reivindicarem política pública. Claro que Osasco precisa avançar muito em política pública. Claro que Osasco tem muita coisa, deixa muita coisa a desejar em política pública. Ou nós vamos dizer aqui, só porque eu sou vice-prefeito, que o sistema de transporte em Osasco está uma mil maravilha. Ou eu vou dizer aqui, só porque eu sou vice-prefeito, que a saúde em Osasco está uma maravilha. Claro que não. Nós sabemos que nós precisamos melhorar. Eu não estou dizendo que é culpa do Lapas, ou culpa do Emílio, ou culpa minha. É culpa de um contexto todo, que é a cidade de crescimento, tá certo? A cidade de Osasco está inserida na principal, maior região metropolitana do país, a mais rica da América Latina, com um governo do estado que não trata essa região adequadamente. Falei aqui no início, não olha, não desenvolve, não investe para que esses municípios possam ter condição de crescer. Os municípios não têm orçamento o suficiente, nem estrutura para resolver alguns problemas que são comuns nessa região metropolitana: escoamento de resíduos sólidos, transporte, água, energia, esgoto. Então não dá para a gente poder fazer o debate de forma isolada. Nós precisamos entendê-lo como uma necessidade maior dessa participação. E não dei porrada nos servidores. Só vou corrigir aqui, ó, só para não ficar. Vou tentar esclarecer. Estou dizendo o seguinte: da forma. Isso, Mariseta, exatamente por isso. Você está concordando comigo. Hoje o servidor não tem salário, não tem um plano de carreira, não tem condição de se desenvolver nessa carreira. Aí, em contrapartida a tudo isso que falta para o servidor, que é uma porcaria, diz o seguinte: mas você tem estabilidade. Tá certo? Pois é. Aí você fala assim: mas você tem estabilidade no emprego. Então é o seguinte: você fica comendo pão com o diabo amassou a vida inteira, porque depois que você se aposentar, você tem sua estabilidade. Você não vai ser mandado embora, você finge que trabalha e eu finjo que te pago, tá certo? E você vai mandado embora. Então é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que nós não podemos, nós temos que fazer o debate de forma franca. Se tiver condição de melhorar, porque claro, é um direito do servidor público, porque foi uma conquista dele a estabilidade, mas também é um direito do servidor público ter um plano de carreiras, mas também é direito do servidor público ganhar um salário compatível com o mercado, também é direito do servidor público ter condição de trabalho, ter um processo administrativo, tem tudo isso que tem que ser discutido. Por isso que eu falei aqui, tentei ser claro, falei, mas isso exige um debate. Não, porque senão sai daqui com a Valmir, tá vendo? Pô, não é isso.
quero fazer um debate nessa área, que não é em Osasco, até porque nós não temos autoridade, porque não é aqui no município que se discute isso, é no Congresso Nacional, de fazer o debate com relação à questão da aposentadoria, ao fator previdenciário, a questão da estabilidade do emprego, dos planos de carreira, criar a condição nesse sentido, tá bom? Então, agradeço de novo a presença de vocês, agradeço o grupo, estou à disposição para a gente continuar os debates. Um abraço. Obrigado, era a última fala, estamos encerrando agradecendo primeiro a presença de todos vocês.